Oi, pessoal, boas-vindos a mais uma sessão do Google Academy. Meu nome é Gustavo Teixeira e eu sou especialista de Trust and Safety do Google Play para a América Latina. E eu tenho quase 8 anos de experiência em segurança do usuário. Hoje eu estou muito animado para apresentar as novas políticas de Bad Ads Experiences que introduzimos recentemente para ajudar os nossos desenvolvedores e qualquer pessoa que tenha dúvida. É, Vamos lá? Nesse curso, vamos orientar você principalmente sobre as principais atualizações recentes da política de Better Ad Standards, ou padrões de anúncios melhores, e compartilharemos práticas recomendadas e recursos úteis para capacitá-lo a ter sucesso nessa nova atualização. Então, fica garantido que vão ter várias dicas aqui. E no final, eu também vou responder algumas perguntas frequentes, então os nossos FAQs. E para começar, na nossa nova política de Bad Ads Experiences, nós adicionamos algumas diretrizes sobre os anúncios intersticiais inesperados ao usar os aplicativos do Google Play. Ao seguir esses padrões inspirados pela Coalition for Bad Ads, a CBA, nós queremos melhorar a experiência dos nossos apps para todos os nossos usuários. E então, antes da gente abordar e falar um pouquinho mais sobre a política, eu quero contar para vocês um pouco mais sobre o que é esse Coalition for Bad Ads, ou CBA, o que são eles, o que eles fazem. Então, aqui nessa tela, vocês estão vendo várias entidades, várias experiências que são, várias empresas que são conhecidas e algumas experiências que elas oferecem, que vocês provavelmente já ouviram falar, e todos eles se uniram para formar o Coalition for Better Ads, para basicamente tentar criar experiências que melhorem a experiência que os usuários têm com os anunciantes. Então, essa coalition ela aproveitou as percepções que ele já tem dos consumidores e experiências de vários setores da indústria para desenvolver e implementar novos padrões globais, que são conhecidos como os Better Ads Standards. E assim a gente consegue garantir um formato de publicidade online que atende às expectativas do consumidor. Os Better Ad Standards da Coalition, eles identificam as experiências de anúncios como desktop, web, dispositivo móvel, celulares e vídeos de formato curto, para a gente conseguir ver qual deles tem a maior probabilidade de levar os consumidores a instalar aqueles bloqueadores de anúncios que não fazem sentido para ninguém, não fazem sentido nem para o usuário, nem para os anunciantes, nem para os desenvolvedores. Então, a CBA ela também incentiva os anunciantes, editores, desenvolvedores de aplicativo e provedores de tecnologia de publicidade a revisar essas pesquisas dos Bad Ad Standards como parte dos seus esforços no mercado para melhorar a experiência de anúncios online. Para mais informações, então se você estiver curioso e quiser saber um pouquinho mais sobre a CBA, eu vou utilizar esse link e esse QR Code que você está vendo aqui na sua tela. E aqui, primeiro, um alinhamento muito importante. Então, antes de eu explicar o que é a política, é super importante que vocês saibam que essa política ela não se aplica àqueles anúncios premiados que são explicitamente aceitos pelos usuários. Então, por exemplo, um anúncio que o app oferece explicitamente ao usuário para assistir em troca de um desbloqueio de um recurso em um jogo ou para ver algum conteúdo específico. Essa política ela também não se aplica à monetização e publicidade que não interfiram no uso normal do aplicativo ou no jogo. Então, por exemplo, aquele conteúdo de vídeo com anúncios integrados ou anúncios de banner sem tela cheia. E aqui, para a gente começar a falar um pouco mais sobre essa nova atualização da policy, vocês vão ver alguns exemplos das experiências de aplicativo para dispositivos móveis. Então, como a gente está falando do Google Play, a gente vai focar só na experiência de aplicativos de celular, combinado? Então, todas essas aqui que a gente está vendo são as nossas atualizações da política, que fazem com que a gente evite experiências de anúncio que são menos preferidas pelos usuários. Então, a gente vai falar sobre todos esses 4 exemplos, um por um, nos próximos slides. Primeiro, nós temos os intersticiais inesperados de anúncio. Então, esses são aqueles anúncios que aparecem geralmente depois que os usuários optaram por fazer alguma outra coisa dentro da experiência com o aplicativo. Então, os anúncios intersticiais em tela cheia ou vídeos que aparecem durante o jogo no início de um nível ou durante o início de um segmento de conteúdo, eles são prejudiciais para os usuários, porque eles estão esperando começar a jogar ou se envolver no conteúdo que eles escolheram assistir e ficam surpresos ao ver um anúncio aparecendo ali na tela, que acaba não sendo muito legal para nenhuma das pessoas. Mas, por um outro lado, os intersticiais no final de um jogo ou no final do segmento de uma matéria, de uma notícia, qualquer segmento de conteúdo, ou após uma tela de pontuação num jogo, por exemplo, eles não se enquadram no Better Ad Standards e eles estão ok, eles são permitidos.
E aqui eu trouxe um exemplo para vocês, bem ilustrativo, de uma violação comum nesse caso. Vocês estão vendo um anúncio estático e inesperado que aparece assim que o usuário começou a jogar o jogo, começou um nível novo. Isso não é permitido, isso também não é legal para a experiência do usuário. Outro cenário que nós temos aqui dentro dessa política são os intersticiais de vídeo com interrupção. Então, eles seguem a mesma lógica que eu acabei de citar, só que eles aparecem em formato de vídeo quando os usuários não estão esperando. Geralmente, depois que os usuários clicaram, optaram por fazer alguma outra coisa dentro da experiência do aplicativo. Aqui eu trouxe outro exemplo, dessa vez em vídeo, que aparece quando o usuário acaba de começar a visualizar um artigo. Então, a pessoa está lá lendo um artigo sobre alguma coisa monetária, nesse exemplo, e do nada aparece uma propaganda, que também não vai ser permitido, então ela é proibida dentro dessa nossa atualização da policy. Em seguida, em terceiro, nós temos os anúncios intersticiais interruptivos de vídeo que não são puláveis. Então, esses são aqueles anúncios de vídeo em tela cheia que aparecem em um ponto inesperado no jogo ou no segmento de conteúdo, quando os usuários optaram por fazer outra coisa, ou já estão engajados em fazer uma outra ação no aplicativo. E, além disso, esses anúncios não podem ser ignorados. Então, você não consegue clicar em nenhum lugar para fechar aquele aplicativo, para fechar o anúncio, quero dizer. Então, ele não consegue dispensar aquele anúncio por mais que 15 segundos. Mais um ponto importante, então observem que os intersticiais em vídeo não puláveis após a tela de pontuação, então que passa depois da tela de pontuação, não se enquadra na política de Better Ed Standards para aplicativos de dispositivo móvel, combinado? Aqui a gente tem um exemplo disso, então aqui a gente mostra um anúncio intersticial que aparece durante o jogo e não dá aos usuários a opção de pular em 15 segundos. Novamente, anúncios intersticiais em tela cheia de todos os formatos que não podem ser fechados após 15 segundos são proibidos. Vou deixar vocês verem aqui um pouquinho. Basicamente, a pessoa estava jogando o joguinho da nave e esse anúncio de um outro jogo apareceu. Vocês conseguem ver o timer na tela ali dos segundos passando e a pessoa não consegue pular. E ela vai voltar para o nível e às vezes ela nem lembra mais onde ela estava naquele jogo. Então isso com certeza atrapalha a experiência do usuário. Nós também temos intersticiais em vídeo ao abrir um aplicativo. Então assim que o aplicativo abre ali naquela tela inicial, esses são anúncios em vídeo que aparecem depois que você clicou no ícone do aplicativo para abrir, mas antes dessa tela ali de apresentação. Então, um ponto importante também é que os intersticiais estáticos que aparecem depois que o ícone do aplicativo é selecionado, mas antes dessa tela de apresentação, eles não se enquadram no Better Ed Standards, e eu vou explicar isso depois um pouquinho mais. E agora, como prometido, eu trouxe algumas perguntas que são super frequentes para alguns desenvolvedores que já estão vendo essa política nova e para algumas outras pessoas também. Então, eu quero garantir que você vai terminar essa sessão, esse treinamento, sem nenhuma dúvida, combinado? Primeiro, por que o Google Play está lançando essa política? Nosso objetivo aqui é manter um ecossistema confiável e garantir experiências de alta qualidade para os usuários quando eles usam aplicativos do Google Play. O princípio da política do Better Ed Experiences é evitar intersticiais em tela cheia que atrapalhem a experiência do usuário, além de anúncios enganosos ou inesperados, normalmente quando o usuário optou por fazer alguma outra coisa dentro do aplicativo. Em seguida, o que é considerado uma violação dessa política? O princípio da política das Better Ed Experiences é evitar intersticiais inesperados em tela cheia, normalmente quando o usuário optou por fazer alguma outra coisa dentro do aplicativo. A terceira pergunta, que é muito frequente, é o que é esse inesperado? O que isso quer dizer, né? Então, inesperado dentro da política, a gente quer dizer, geralmente, quando os usuários eles estão fazendo alguma coisa que eles clicaram para esperar alguma outra jornada dentro do aplicativo e aquilo apareceu sem que eles previssem, né? Sem que eles realmente tivessem aguardando um ad. Eles estavam aguardando alguma outra experiência, seja iniciar uma notícia, seja iniciar um artigo, iniciar uma fase ou um jogo novo. Então acaba que aquilo surge de maneira que surpreende e não é geralmente muito bem recebido pelos usuários. Então, o ideal é que os desenvolvedores eles considerem colocar anúncios onde os usuários esperam vê-los. Como você pode ver aqui nesse exemplo que está passando na tela, o usuário clicou no botão de play para começar o jogo,
mas ao invés de começar o joguinho que ele estava super animado para jogar, um anúncio de tela cheia em rede social apareceu, que pode acabar atrapalhando a experiência, fazendo com que a pessoa nem queira jogar mais aquele jogo, por exemplo. Outra pergunta, quer dizer, é onde posso exibir anúncios intersticiais? Bom, basicamente você pode exibir anúncios intersticiais em intervalos naturais de transição, desde que eles estejam em conformidade com as políticas que a gente tem de anúncios para o Google Play, claro. E algumas dicas aqui que eu trago para vocês de melhor posicionamento para os anúncios são: fim dos níveis do jogo e sessão de conteúdo, pausa após a tela de pontuação em um jogo, ou o fim de um capítulo de um audiolivro ou podcast, por exemplo. Todos esses são, como eu disse, exemplos, e claro, você melhor do que ninguém vai saber onde colocar os seus anúncios intersticiais, desde que eles estejam seguindo ali a conformidade das nossas políticas. A próxima pergunta é: onde posso exibir anúncios intersticiais em apps que não têm níveis como quebra-cabeças, jogos ociosos ou jogos de níveis longos? Como eu já disse, acho que essa resposta acaba que entra aqui também, é que você, a pessoa que é desenvolvedora de um aplicativo, você conhece o aplicativo mais do que eu, mais do que qualquer outra pessoa, e você está com certeza melhor preparado para implementar anúncios que não interfiram na experiência do usuário. Caso seu jogo não tenha intervalos naturais, esperamos que você tenha o bom senso ao usar anúncios intersticiais de uma forma que não interfira na experiência do usuário no aplicativo. Além disso, uma dica muito legal é que você pode continuar a usar anúncios premiados. Então, como eu tinha dado aquele exemplo, você pode trocar isso por um nível, por exemplo. Você pode trocar por alguma coisa dentro da experiência do jogo. Você também pode trazer qualquer outra coisa que não interfira no uso normal de aplicativos ou jogos. Então, por exemplo, também aqueles conteúdos de vídeo com anúncios de banner integrados que não sejam de tela cheia, desde que eles cumpram com a política de anúncios do Google Play. Em seguida, o que é um anúncio premiado? Os anúncios premiados estão incluídos na política? Sim, os anúncios premiados oferecem aos usuários a oportunidade de assistir a um vídeo ou interagir com um anúncio reproduzível em troca de uma recompensa no aplicativo, como eu já tinha explicado. Então, eles podem se apresentar por meio de um prompt de anúncio, uma opção opcional, uma recompensa de anúncio ou algo semelhante. Então, quando os usuários eles expressam explicitamente que desejam se envolver com o anúncio, não há preocupações com o imprevisto, e essa política, com isso, não vai se aplicar. Como você pode ver aqui nesse exemplo da tela, o aplicativo do jogo oferece explicitamente ao usuário a exibição de um anúncio em vídeo, em troca do desbloqueio de um item específico do jogo. Como o usuário ativou explicitamente uma experiência de anúncio premiado, o anúncio é permitido desde que siga todas as nossas políticas. Então aqui, a pessoa clicou, ela sabia que ia vir um anúncio e ela sabia que depois de assistir esse anúncio ela ganharia algo com isso. Então, completamente permitido. Outra pergunta comum é: e se o meu provedor de SDK violar a política? Essa pergunta é super importante. Então, todas as pessoas que são desenvolvedores, são responsáveis pelo código dos próprios aplicativos, inclusive de SDKs e bibliotecas de terceiros. Então, algumas opções nesse caso são: você pode atualizar a posição e o formato do aplicativo dentro do código. Você pode definir as configurações do SDK de anúncios. Ou você pode consultar diretamente com o seu provedor de SDK de anúncios para conhecer quais são as melhores maneiras de obedecer à política. Então, além das pessoas desenvolvedoras, os desenvolvedores também e provedores de SDK também têm que estar seguindo as políticas e eles também já sabem dessas atualizações. Em seguida, uma tela de apresentação é o mesmo que uma página de carregamento do aplicativo? Bom, uma tela de apresentação ela é uma tela introdutória quando o usuário inicia um aplicativo enquanto espera o seu carregamento. No exemplo que vocês estão vendo aqui, você vai ver a tela de apresentação Splash do Gmail. Então, aqui você vai clicar e vai ver o logotipo do aplicativo. Então, no entanto, nem todos os aplicativos eles têm uma tela inicial, uma tela de apresentação, e eles podem simplesmente, se eles escolherem, se os desenvolvedores escolherem, carregar a página inicial quando clicados para abrir. Outras telas iniciais geralmente incluem temas e animações para melhorar a primeira impressão do usuário. E, quando o aplicativo estiver pronto, a tela inicial será descartada automaticamente. Outra pergunta frequente é: meu anúncio é permitido após uma tela de apresentação?
Bom, desde que esteja em conformidade com a política de anúncios do Google Play, os anúncios intersticiais e estáticos são permitidos após o carregamento do aplicativo. Se o aplicativo não tiver uma tela de apresentação, a splash que eu acabei de explicar para vocês, você precisa aguardar o carregamento da tela inicial do aplicativo antes de exibir esses anúncios. Um exemplo perfeito é o anúncio de abertura de aplicativo. Nesse caso, esses anúncios podem ser fechados a qualquer momento e são projetados para serem exibidos quando os usuários colocam um app em primeiro plano. Os anúncios de abertura do aplicativo exibem automaticamente uma pequena área de branding para que os usuários saibam que estão no seu aplicativo. À esquerda há um exemplo. Então, para obter mais informações sobre anúncios de abertura de aplicativos e como implementá-los, você pode verificar o link que está aqui dentro da tela. Por fim, onde posso saber mais sobre o Coalition for Better Ads, o nosso CBA, que eu já mencionei lá no início. Então, se você ficou curioso e quer saber um pouquinho mais sobre Coalition for Better Ads, a grande motivadora dessa atualização, você pode consultar o site direto deles, no link que você está vendo aqui na tela, ou no código QR desse slide. E para encerrar o nosso treinamento, vim trazer uma dica mais do que ouro aqui, quase diamante, alguns recursos chaves que você pode gostar de consultar. Então, fica à vontade para navegar, explorar todos esses recursos disponíveis para vocês. Eles estão abertos de forma gratuita e a gente ama que vocês consigam entender cada vez mais sobre as nossas políticas e tenham acesso à informação de maneira transparente, que é a nossa principal intenção. Bom, e é isso por hoje. Muito obrigado por ter me acompanhado nessa imersão e dicas sobre a nova política de Better Ad Standards. E antes da gente acabar, eu só queria pedir um muito grande favor para vocês. Antes de vocês irem embora, vocês estão vendo uma pesquisa aqui de satisfação sobre essa sessão na tela. Me ajuda demais se vocês puderem responder e falarem para a gente como a gente pode melhorar e o que a gente está fazendo de certo. Posso contar com vocês nisso? Bom, por hoje é só. Espero que você tenha um ótimo dia. Muito obrigado e até a próxima sessão do Google Academy.